E nessa época a gente tem passado por uma onda de calor muito grande. E por isso muitos pacientes têm perguntado quais alterações acontecem no nosso corpo em resposta a essa temperatura excessiva que a gente sempre vive aí nos nossos verões, né? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, tenho doutorado em medicina interna e sou professor universitário. Aqui no canal eu tento trazer de uma forma simples e descomplicada os temas relacionados à medicina e às ciências da saúde, a fim de trazer uma orientação geral, seja você da área ou não, que esteja aqui só para ter um pouco mais de conhecimento sobre o seu corpo e sobre a sua saúde. Bom, vamos falar então do calor e como que ele afeta o nosso corpo e que cuidados devemos ter com ele? Então vamos lá. Quando a temperatura começa a subir, a primeira coisa que a gente vai começar a sentir é justamente uma regulação do nosso corpo. Nosso corpo funciona numa temperatura precisa para ter as funções orgânicas. Então, se a temperatura ambiente começa a subir demais, nosso corpo precisa utilizar mecanismos para manter a temperatura dele num nível adequado. E um desses mecanismos é justamente a sudorese. Você começa a suar para tentar, por meio da perda de líquido, você controlar a temperatura corporal. Qual que é o problema disso? Quanto mais você sua, mais líquido você perde e você tende a entrar num estado de desidratação. Então não é incomum as pessoas nessa época começar a dizer que tem se sentido com a pressão mais baixa, tem se sentido mais fracos, ou mesmo que naquele momento de levantar começa a escurecer a vista. Isso tudo são sintomas de desidratação. São sintomas que podem indicar que você está com a pressão caindo demais por causa do calor. Só que não é só por causa da desidratação que a nossa pressão cai. Geralmente, quando está mais quente, o nosso corpo sofre uma vasodilatação, que é a dilatação dos vasos. Então, se os vasos dilatam, a pressão também tende a cair, além da pessoa ficar mais vermelha, por exemplo, por causa da vasodilatação, e até mesmo em alguns casos mais inchada, como por exemplo nas pernas, que a gente vê as pessoas que sofrem de varizes, sabem muito bem disso, que no verão parece que fica mais inchado, justamente por isso, o vaso da perna ali, ele dilata, como a gente fica em pé boa parte do tempo, a gravidade acaba atuando, fazendo esse inchaço nas pernas. Então aqui a gente tem um ponto que deve chamar bastante atenção, que é a questão da vasodilatação e da desidratação. A principal forma de prevenir isso é você garantir que está sempre bem hidratado no decorrer do dia. Então está sempre ali com uma garrafa d'água, tomando mais água do que o habitual nesse período de calor para prevenir essa desidratação. Se em nós, adultos, pessoas que conseguem se hidratar, leva a esses sintomas, a situação pode ficar muito mais grave em pessoas com necessidades especiais. Imagina, por exemplo, um bebê que está ali no berço, um calor extremo, o bebê tem uma superfície corporal maior proporcional ao corpo dele, ele perde bastante líquido e ele acaba desidratando. E o bebê não tem essa autonomia que nós temos para ir lá pegar um copo d'água e beber. Então ele pode começar a passar sede e entrar em estados de desidratação muito graves. Então, muito cuidado com essa população que não tem a autonomia para ir lá e se hidratar. Outro exemplo disso e que a gente vê bastante no hospital, infelizmente, são idosos acamados. A pessoa está acamada, e daí o que começa a acontecer nesse período? Não aumenta o aporte de água que ela tem, muitas vezes ela já tem algum problema neurológico, não consegue se comunicar, não tem essa habilidade para deambular mais, caminhar, se movimentar de modo independente, ela vai desidratando no decorrer dos dias. E muitas vezes nós encontramos idosos muito desidratados chegando nos hospitais nessa época do ano. Então, lembrem de hidratar bem. E qual que é o problema dessa desidratação? Conforme a gente perde muita água, pode acontecer a concentração de sódio. Sódio, ele é um íon, né? Ele é um sal que está aqui no nosso corpo e que ele participa da regulação de várias funções. E o sódio e a água, eles sempre estão muito relacionados. Quando você tem um excesso de água no corpo, o sódio tende a diluir e diminuir. Quando você tem pouca água no corpo, ele tende a aumentar. O valor normal do sódio é de 135 a 145. Mas, por exemplo, esses dias eu atendi um paciente idoso, acamado, que chegou com sódio de 162. O que é muito grave, porque traz um risco de fazer alterações em sistema nervoso central, no cérebro, e às vezes alterações até permanentes que não resolvem.
resolvem depois da hidratação. Lembram de um vídeo que eu gravei há um tempão atrás? Que eu falei a respeito de uma mulher que participou de um concurso para ver quem tomava mais água. E quando ela tomou muita água, essa água diluiu o sódio dela e ela chegou até a falecer em decorrência disso. Se você não viu esse vídeo ainda, mas achou essa história interessante, clica aqui e assiste na sequência. Mas basicamente o processo que acontece nesses pacientes é o inverso do que aconteceu com ela. Pela falta de líquido, acaba subindo o sódio. Então, gente, quer se proteger bem do calor? Primeira coisa, se hidrata bem. Muita água. Opa, só parando um pouquinho aqui o vídeo para lembrar vocês que vocês podem deixar o like se estão gostando do vídeo, se inscrever se ainda não forem inscritos e compartilhar com pessoas que possam se interessar por esse vídeo. Vamos continuar falando da desidratação, do calor e de tudo mais. E agora cabe aqui mais um alerta que fica nessa época, que a gente também vê bastante nos hospitais, que são as intoxicações alimentares. Num ambiente mais quente, os alimentos tendem a estragar mais fácil. Então, muitas vezes, principalmente aí no litoral, em locais em que as pessoas consomem alimentos crus ou alimentos que estão preparados há bastante tempo. Então, esses alimentos eles podem ficar ali expostos por mais tempo, fazer um crescimento bacteriano ali naquele alimento, gerando a produção de toxinas e uma intoxicação alimentar. E daí, na intoxicação alimentar, você já sabe como é que é. Muita diarreia, muito vômito. Isso tudo, no ambiente de calor, pode piorar ainda mais o quadro de desidratação e às vezes ter que levar a pessoa até o hospital para receber hidratação na veia, receber soro, né, para hidratar novamente. E isso de volta fica mais importante ainda nas populações mais vulneráveis. Então, em resumo, gente, tomem bastante água e cuidado com a procedência dos alimentos nesse período do ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.